eu quero compartilhar com você sobre o jejum e o aperfeiçoamento do cristão. O jejum e o aperfeiçoamento do cristão. Nós, então, entrando nesses 21 dias, nós precisamos reconhecer que há momentos oportunos de Deus. Há momentos oportunos, há momentos que Deus nos separa para um tempo. E esses 21 dias é esse tempo. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. Nós vamos ministrar a palavra. Senhor, nós oramos pelas verdades da Tua palavra. Nós cremos que nesses 21 dias o Senhor quer fazer coisas poderosas. Nós vamos compartilhar a Tua palavra. Eu oro todo ambiente de desonra, de distração. Eu oro toda confusão na nossa mente. Nós calamos a voz da nossa alma agora e nos submetemos ao Teu governo. Nessa hora nós pedimos ao Senhor, traz-nos cativos da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, tudo que o Senhor faz é através da construção da Tua palavra, é através da Tua vida, da Tua palavra liberada. E nós pedimos ao Senhor que essa palavra encontre espaço para penetrar aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, flui com revelação, com sabedoria, com clareza, em nome de Jesus. Diga 3 vezes bem forte, amém. Amém, amém, amém. Então nós precisamos de reconhecer que há momentos oportunos de Deus. Na vida cristã existem momentos especiais de Deus. São como portas que nós adentramos de novos tempos de Deus. São portas que Deus coloca diante de nós, portas que Deus abre diante de nós, que elas nos levam para algo maior. E quando nós falamos de um período de jejum que nós entramos como igreja, não é só um tempo onde a igreja está jejuando. E é interessante porque eu nem associei as coisas. Estive essa semana fora, fui para Goiânia, nem era para eu estar lá. E eu nem associei as coisas que eu estava viajando para uma reunião na semana que nós entraríamos, na semana que antecede ao nosso jejum de 21 dias. E foi interessante porque Deus falou profundamente ao meu coração, não era para eu ir. O pastor André acabou demorando para comprar passagem de avião. E aí na hora que nós fomos comprar passagem de avião, estava mais barato ir para o exterior do que para Goiânia. E aí eu disse para ele está de carro novo. Eu falei, vamos estrear esse carro na estrada. Irmãos, foi uma maravilha. Nós pegamos daqui lá 180, 200. O negócio foi bom demais. E aí o carro dele, eu não esperava que o carro era tão bom assim. Nós demos 208 no carro. Nós, né, eu e ele junto ali. Porque o dono do carro ficava incentivando. Vai, é isso aí. Então aí dá uma motivação maior. E aí nós fomos, mas a volta foi meio traumática, porque nós fomos a viagem inteira assim, né? Fomos em tempo recorde. Quando chegou na volta, os irmãos dormiram no carro e eu vi um radar escondido. Aí me deu um peso na consciência na hora. Aí parou no posto, eu falei, André, vi um radar escondido ali. E aí acabou a viagem, irmãos. Acabou a viagem. Aí nós colocamos o outro pastor para dirigir. Irmão, vai devagarzinho em nome de Jesus. Aí eu falei, André, se chegar muda pro seu nome, não tem problema, a gente já tem. Ele falou, não, você não sabe o pior, o carro está no nome da Esther. Eu falei, agora, ainda bem que é minha irmã, depois a gente resolve. E eu nem tinha pensado. Eu estava lá, não era para eu estar lá, reunião dos líderes de jovens do Brasil. Eu estava participando ali com o André. E quando eu voltei ontem, o Senhor foi compartilhando ao meu coração que há momentos que Deus abre portas diante de nós. Há momentos que, pelo favor dEle, Ele abre portas. O que são portas abertas? São oportunidades que em outro tempo não tinha. São capacidades que em outro tempo não tinha. São brechas que Deus nos dá. São oportunidades que Deus nos coloca que em outro tempo não aparecia. Você já viu aquela coisa? Você bateu no mesmo lugar. Você insistiu na mesma coisa. Você foi na mesma coisa, mas a coisa não aconteceu. E aí daqui a pouco a coisa acontece sobrenaturalmente. São portas de Deus. Você tentou fazer determinada coisa, você tentou empreender em determinado algo, você tentou insistir em determinada coisa, mas parece que a coisa não ia. E aí em outros momentos você percebe que, olha, eu insisti tanto para fazer, mas agora parece que o próprio Deus abriu uma porta. Parece que a coisa está mais fácil. E eu recebi claramente no meu espírito, esses 21 dias é uma porta aberta de Deus para nós. Esses 21 dias é uma porta que Deus está abrindo, é uma lacuna.
É esse momento onde Deus nos coloca em algo que nós às vezes até tentamos. Já viu aquela coisa, você tentou fazer alguma coisa, você não conseguiu. Você tentou insistir em determinada coisa, não deu certo. Mas quando Deus abre a porta, aí é o mover do Espírito. Porque quando a porta está aberta, há um fluir sobrenatural. Quando a porta está aberta, você percebe que há facilidade para fazer coisas que eram difíceis. E eu digo para os irmãos, Deus abriu a porta para nós nessa cidade. A porta está aberta nessa cidade. A impressão que eu tenho no meu espírito é que uma porta está sendo aberta nesse segundo semestre, para salvação, para curas, para restaurações. Uma porta está sendo aberta lá na sua célula. Coisas que antes vocês tentaram e não conseguiram. Quero te falar, há uma porta aberta nas nossas células esses dias. Há uma porta aberta nas suas finanças. Contratos que você tentava e não dava certo. Situações que não iam. Eu quero te dizer, há uma porta aberta diante de nós. Essa porta aberta, ela faz com que as coisas se tornem aparentemente mais fáceis. Porque é o próprio Deus fazendo e movendo. Nós precisamos reconhecer que esses momentos, essas portas abertas, elas não são fruto da nossa disposição somente. Essas portas abertas, elas não nascem só de um desejo nosso, mas é de um favor sobrenatural de Deus, abrindo portas, conectando situações, gerando circunstâncias favoráveis, abrindo coisas que você nem imaginava, situações que você nem sonhava. Todas as vezes que eu olho para Chloe, eu lembro daquilo que o Senhor nos diz. Eu sei os sonhos que eu tenho a respeito de vós. Eu sei quais são os planos. Quando eu olho para ela, eu sei quais são os planos que eu tenho para ela. Mas ela nem imagina quais são esses planos. Os planos dela são muito menores do que aqueles que eu tenho. E quando nós falamos dessas portas, são lugares, situações, circunstâncias que Deus nos coloca, que você nem imaginava viver, que você nem sonhava viver. Você já caiu em situações que você nem sonhava? Você não sonhava estar lá, você nunca tinha planejado aquilo, mas Deus te coloca, porque Ele é esse que tem esse favor para liberar o seu respeito, para abrir portas. E quando nós vemos aí Mateus capítulo 3, no verso 16, Mateus capítulo 3, verso 16, olha o que a Bíblia diz em Mateus 3,16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho, em quem eu me tenho prazer, quem me comprazo. O capítulo 4 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então pela segunda vez o diabo tentou Jesus, no verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles se sustentarão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Lá no verso 12, continue: tendo ouvido Jesus que João fora entregue, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, os seguiram. Passando adiante, viu outros 2, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, no barco com seu pai, consertando as redes, e os chamou. Esses, deixando imediatamente o barco do seu pai, os seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curou. De forte que os seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Aqui nós vemos no final do capítulo 3 o batismo de Jesus. Jesus é batizado por João Batista, e a Bíblia diz que vem uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado. E aí a Bíblia diz que já no verso seguinte, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto para um tempo de 40 dias de consagração, para um tempo de consagração intensa, para um tempo de intensidade, de percepção, de clareza da vontade de Deus. E Jesus então jejua. Nós jejuamos porque Jesus jejuou. Nós nos consagramos porque Jesus se consagrou. Lá em Mateus, no capítulo 18, os discípulos vão tentar expulsar um demônio, e eles indagam Jesus: por que nós não conseguimos? E Jesus os influencia, diz: olha, tem certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Quando nós enxergamos então, a Bíblia diz que em determinado momento os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Jesus ainda não jejuavam. E alguém chegou para ele e disse: olha, por que vocês não jejuam? Por que os discípulos... E essa pergunta chega a Jesus. Jesus disse: olha, enquanto o noivo está com eles não precisam, mas vai chegar dias que o noivo vai ser tirado, e eles precisarão sim jejuar. Mas Jesus, no capítulo 3, no final, ele é batizado, e ele ouve a voz de Deus abrindo um novo tempo. Jesus ouve a voz de Deus abrindo uma nova porta. Jesus tem a percepção de que uma nova porta estava se abrindo. Você sabe, até os 30 anos de idade, Jesus não executou o seu ministério. Até os 30 anos de idade, foi o momento onde Jesus, em submissão à vontade de Deus, ele esteve tão somente submisso ao propósito de Deus, mas Jesus não se manifesta como filho de Deus publicamente. Mas a Bíblia diz então, que com o batismo de João Batista, aos 30 anos de idade, Jesus agora tem uma nova porta aberta. Uma nova porta se abre. Havia uma realidade de Jesus até os 30 anos, e a partir dos 30 anos, quando ele é batizado, uma nova porta se abre. Uma porta ministerial estava se abrindo, uma porta de reconhecimento estava se abrindo, uma porta para os milagres estava se abrindo, uma porta para o poder, para a expansão do ministério estava se abrindo. E Jesus, quando percebe essa porta aberta, já o verso seguinte diz que Jesus tem uma atitude diante da porta aberta, diante da percepção de uma porta aberta, diante da revelação de que havia algo novo de Deus, de que Deus estava introduzindo em coisas maiores. E eu quero te falar, Deus está nos introduzindo em coisas maiores. Jesus então tem uma revelação. O que fazer diante dessa porta aberta? Como agir diante de uma porta aberta? Como agir diante dessa voz de Deus: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer? A Bíblia diz que Jesus vai ao deserto para um tempo de jejum. Jesus, diante da porta aberta, ele vai jejuar. Diante da oportunidade daquilo que o Pai estava colocando, diante de um novo tempo, ele começa um novo tempo, uma porta aberta, jejuando. É interessante porque algo chama atenção no jejum de Jesus. E nós vamos começar o jejum amanhã, e o nosso jejum precisa ser o jejum como de Jesus. Se o mestre praticou o jejum, nós precisamos de entender como ele praticou, e precisamos se mover também no mesmo perfil de jejum. Então Jesus, ao perceber essa porta aberta, ele se retira e vai ao deserto para um tempo de consagração. E no jejum de Jesus, primeiro, Jesus jejuou sabendo que ele era amado. É interessante porque o jejum é uma disciplina espiritual, mas Jesus, quando fala do jejum de Jesus, é logo após a revelação de que ele era amado. O jejum, ele se torna um grande problema
quando Ele fortalece a nossa justiça própria. Alguns, porque não têm clareza da filiação, acham que o poder está no jejum. Alguns, eles passam a acreditar que eles são mais justos quando jejum. Talvez você está aqui e você fala: pastor, agora as coisas vão acontecer. Eu vou jejuar 21 dias e agora eu vou merecer mais de Deus. Deus vai olhar para mim e falar: agora sim. Alguns se sentem mais justos porque jejum, se sentem mais poderosos. É interessante porque quantos jejuns eu não fiz assim, irmãos? Você jejua e fala: agora essa noite vai arrebentar, a coisa vai acontecer, Deus vai me usar. Por quê? Porque eu jejuei. Então peraí, a minha confiança está baseada no quê? Na minha justiça própria. Eu jejuo, Deus me usa, é eu que fiz. É interessante que quando Jesus Ele vai jejuar, Ele jejua com a revelação de que Ele é Filho amado. Jesus, Ele não jejua buscando descobrir que Ele era amado, ou descobrir que Ele merecia algo. Ele jejua já sabendo disso. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor, e ele falava para o demônio: olha nessa mão aqui, aqui tem, acho que sei lá quantos anos ele fala, aqui tem 30 anos de santidade, eu quero ver você subir aqui, sobe aqui é 30 anos de santidade. Eu fiquei pensando comigo: eu acho que eu estou melhor que ele, porque eu posso dizer: olha essa mão aqui, aqui está o sangue do Cordeiro, aqui está a justiça de Deus, aqui é a própria santidade de Deus. Mas por quê? Porque é lamentável que nós alimentamos a nossa justiça própria com jejum. E esses dias, ontem minha esposa estava falando comigo sobre as pessoas que não podem jejuar. Eu achei interessante porque ela dizendo para mim, ela falou: as pessoas que têm problema de saúde deveriam fazer um jejum mais resguardado. Mas ela disse: olha, as pessoas que confiam no jejum para alimentar a justiça própria, essas não deveriam jejuar. Aquelas que acham que porque estão jejuando, agora Deus tem que fazer alguma coisa, essas não deveriam jejuar. Porque nós não estamos confiados em jejum, nós estamos confiados que nós somos filhos amados. Jesus não jejuou para confiar no jejum. Jesus jejuou, nossa, agora fez um trava-língua, sabendo que Ele era amado. Outro dia eu vi alguém falando de consagração, e esse pastor falou: olha, eu fui expulsar um demônio, nem no nome de Jesus saiu. Aí eu expulsei no meu nome. Eu fiquei pensando: deve ser algum laço de amizade, não é possível. É um absurdo. Mas por que o camarada está dizendo isso? Porque ele está confiado tão somente na justiça própria. Você entende que a justiça própria é um absurdo tão grande? Quantos irmãos já não vieram para: pastor, jejuei por isso. Mas por que Deus não fez? Porque ele está confiado naquilo que Ele faz. É interessante porque o jejum ele não vai te fazer melhor. Você sabe que nós não jejuamos para atrair o favor de Deus. Tem gente que acha que quando jejua ele está convencendo Deus. Seja sincero, você já não jejuou assim, não? Aí você jejua e fala: agora Deus pode me dar, agora eu convenci, agora o negócio foi. Pastor, 21 dias, você sabe, se fosse 7 não ia convencer não, mas 21, o negócio é bom. Não, 21 funciona. O irmão pergunta: pastor, por que 21? Né? O outro responde: é porque 15 não resolve. Para Deus ouvir, ficar convencido, para amolecer o coração de Deus, tem que ser 21. Você sabe que tudo que você faz, a psicologia comprovou depois, que tudo que você faz durante 21 dias se torna uma prática na sua vida. Mas é interessante porque o jejum ele não vai te fazer melhor para atrair o favor de Deus, para que você receba algo. Pastor, o que o jejum faz? O jejum é uma expressão de dependência de Deus. Jesus não vai para o deserto. Quando você ouve: tu és meu filho amado, e foi que Jesus ouviu, que nós ouvimos, todo favor já está liberado sobre você. Quando Jesus ouve: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, não precisa de jejum, não precisa de oração, não precisa de campanha, não precisa sapatear, não precisa de lideração, não precisa de fazer nada. Você ouve isso de Deus: tu és meu filho amado, ponto. O favor está sobre você de graça, porque Ele escolheu te favorecer. Ele escolheu favorecer você. Pastor, mas por que nós jejuamos então? Nós não jejuamos para atrair o favor, porque nós recebemos o favor de graça na cruz. Deus não te abençoa porque você jejua. Sabe por que Deus te abençoa? Porque o mérito de Cristo na cruz pagou um alto preço.
Mas por que nós jejuamos então, pastor? Nós jejuamos com uma expressão de dependência dele. O nosso jejum é a expressão de que nós dependemos. Jesus não jejuou para ser mais aceito. E essa é a primeira característica do jejum de Jesus. Quando ele percebe que há uma nova porta, então agora ele é levado por Espírito para um tempo de consagração, não para alcançar o favor, mas para renunciar à justiça própria. O Filho de Deus teve que jejuar para dizer: sem o mover do Espírito eu não posso fazer. Nós não jejuamos para alcançar o favor. Quero te falar, o favor já está liberado sobre a sua vida. Você já está no favor, Jesus já estava debaixo desse favor. Mas o jejum agora não é para ser aceito. O jejum é para ser movido na direção de Deus. Nós jejuamos porque nós não cremos na nossa própria carne. Sabe por quê? Porque por muito tempo eu jejuei crendo na minha carne. Não, se eu jejuar, e aí uma refeição, mas aí eu vou fazer um jejum mais poderoso. Agora eu vou ficar sem comer uma semana. Agora o negócio vai. Agora Deus vai olhar e vai falar: tadinho do menino, agora eu vou liberar sobre ele. Não, nós jejuamos porque nós dependemos dele. Jesus jejua porque ele disse: eu preciso de caminhar na direção do Pai. Eu já tenho favor, mas eu quero caminhar na direção dele. O jejum, o favor não está condicionado ao seu jejum, mas está condicionado a Cristo. E o ápice da graça é dizer: eu não consigo sem Cristo. Sabe por que nós jejuamos? Porque todos esses alvos que nós vamos apresentar, nós estamos dizendo: eu não posso fazer sozinho. Então, pastor, então por que nós jejuamos se o favor já foi liberado? Mas a manifestação da graça é quando eu digo: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade de fazer. E aí agora eu estou dizendo: não, eu preciso depender de Cristo para executar isso. Eu não consigo fazer sozinho. Uma porta está aberta. Jesus viu a porta do ministério aberta. Tu és meu filho amado, foi batizado por João. A linha teológica crê que um rabino só estava liberado para ser rabino aos 30 anos se ele fosse batizado por algum rabino que se identificasse com o ensino dele. Alguns teólogos creem que Jesus, então, quando ele é batizado por João, havia também o batismo de liberação, para que aquele homem pudesse ser um rabino. E ele cumpre o papel duplo de remissão pelos pecados, Jesus colocando no lugar do pecador. E alguns creem que ali também Jesus estava sendo liberado para o ministério. Eu quero dizer para os irmãos, quer algo mais brilhante do que ser liberado para o ministério, com o Espírito descendo sobre você e dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas Jesus olhou tudo isso e falou: não, peraí, ainda que eu tenha favor, ainda que tudo já foi liberado por meio da cruz, eu preciso depender do Espírito. Eu não confio na minha própria capacidade. Sabe o que é que o jejum faz? O jejum, nós estamos dizendo para Deus: eu não confio na minha própria capacidade, eu quero depender do teu Espírito. O jejum é um ato de dependência. Deus, Ele não quer te ver pedir para avaliar o seu mérito, Ele quer avaliar a sua dependência. O jejum não é uma avaliação de se você merece ou não. Que há muitos irmãos que acham: olha, se eu jejuar eu mereço, se eu não jejuar eu não mereço. Eu não é. Se eu fizer o jejum eu estou merecendo, se eu não fizer eu não mereço mais. Não, o jejum não é para avaliar se você merece ou não. A avaliação se você merece ou não estava lá na cruz. Quando Deus olha para a cruz, Ele fala: Ele merece. Quando Deus olha para o sacrifício, Ele diz: Ele merece. Pastor, então para que é o jejum? Por que nós jejuamos? Nós não jejuamos para Deus avaliar o nosso mérito, nós jejuamos para Deus avaliar a nossa dependência dEle. O jejum não mostra o quanto você merece, a cruz sim, mas o jejum mostra o quanto você depende dEle ou não, o quanto você está disposto a depender dEle. O problema é que quanto mais você acha que merece, menos você depende. Alguns jejuns, eles são fruto, na verdade, eles expressam uma independência de Deus. Quanto mais você acha que você merece algo, menos dependente de Deus você se torna. Quanto mais nós achamos que podemos fazer, menos dependemos. É por isso que é um paradoxo, porque aqueles que mais dependem vão ser aqueles que mais oram, que mais jejuam, que mais buscam a Deus. Por quê? Porque eles estão dizendo: Senhor, eu não consigo fazer, eu não sei. O que para o outro é muito simples, se ele faz no braço da carne. Talvez você olhe o seu casamento e fala: pastor, é muito fácil conduzir meu casamento, simples. Talvez você já descobriu a fórmula. Pastor, é só colocar um cartão de crédito na mão da minha esposa, eu não preciso nem de orar.
já é o mover. Mas alguns acham que o casamento é simples de conduzir, há outros que não. Dizem, olha, eu não consigo fazer sozinho. Quantos irmãos eu já fui conversar, nunca jejuaram pelo casamento? Sabe o que isso que demonstra? É que ele não depende de Deus para essa área da vida dele. A gente que nunca jejuou pelo marido, nunca jejuou pela esposa, sabe por quê? Ele está dizendo, eu consigo avaliar. O pastor disse que tem que ser assim, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Naturalmente ele já acha que pode resolver. Agora quem depende de Deus fala, não. Tem gente que nunca jejuou pelas finanças, que ele é um ótimo profissional, ele não precisa de Deus para os negócios dele. Agora jejum não é para avaliar o seu mérito, mas é para avaliar a sua dependência. É interessante que como pai gosta de ter filho dependendo dele. A dependência é algo que pai gosta. E aí quando o filho pede mais, o pai não está avaliando se ele merece ou não, mas o pai está avaliando o princípio de dependência dele. A Chloe gosta de chocolate, e toda vez, né, ela fala, pai, põe chocolate. Às vezes a Bruna compra lá aqueles chocolates M&M's, eu vou lá, abro e coloco só metade no potinho, porque cada vez que ela vem pedir de novo, eu me sinto bem, eu peço um beijinho para ela, é gostoso ela me pedindo. Agora eu não estou avaliando se ela merece o chocolate ou não, mas é só um princípio de dependência. E quando nós estamos jejuando, o jejum de Jesus não é para avaliar mérito, você já merece, jejuando ou não, por meio do sacrifício de Cristo, mas você pode ser alguém que depende dele. O seu jejum pode ser um símbolo de dependência. Senhor, eu estou jejuando porque eu dependo do Senhor. Sabe o que Jesus está fazendo? E é interessante porque uma nova porta estava aberta para Jesus. Jesus depende do Espírito, e aí algo acontece. Jesus sai dali e vai escolher os discípulos. Irmãos, seja sincero. Os irmãos aqui que são líderes, pastores, discipuladores, dá para escolher líder com uma cartilha. Jesus poderia fazer uma seleção dos líderes, sim ou não? Processo seletivo dos discípulos. Já fez curso de liderança? Não. Já liderou? Não. Já multiplicou? Não. O que você faz? Você é estudioso da Bíblia? Não, sou pescador. Seu temperamento, você é tranquilo? Não, sou explosivo. Bom, acho que não dá para você não. Teria rejeitado Pedro. Mas é interessante que Jesus jejua para algo que parece simples, para levantar as pessoas que iam caminhar com ele. Independência, ele está dizendo, Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo que a minha capacidade, a minha percepção, Jesus homem, ele estava dizendo, o que eu tenho não é suficiente. Eu preciso do teu Espírito. Por isso o jejum não é pagar preço. Porque se nós jejuássemos para pagar preço, nós estávamos invalidando o sacrifício de Cristo. O nosso jejum é para expor dependência. É para mostrar ao Senhor que nós somos dependentes dEle. Você sabe, empregados, eles merecem, mas filhos dependem. O que isso quer dizer, pastor? Todo empregado vai se relacionar com Deus na base do mérito. Eu estou fazendo porque eu quero merecer. Não, você já merece. Filhos se relacionam com Deus não na base do mérito, mas na base da dependência. Eu estou fazendo porque eu quero depender. Eu estou fazendo porque é melhor quando ele está, é melhor quando ele faz. Era isso que Jesus estava dizendo no jejum dele. Por isso nesses dias, o seu jejum é um símbolo de dependência a Deus. É um símbolo de que você depende dele. E aí eu quero te falar, é muito melhor você depender dele do que a sua capacidade. É muito melhor depender de Deus do que daquilo que você pode fazer. É muito melhor depender de Deus do que da economia do Brasil, sabia? É muito melhor depender de Deus do que da sua capacidade, daquilo que você conhece, da sua instrução. É muito melhor depender de Deus. Por isso aqueles que escolhem depender de Deus são filhos. Filhos não estão exigindo algo, filhos não, porque eles já sabem que tem. É interessante, você já viu aquelas orações exigindo de Deus algo? Quero te falar que funcionário gosta de exigir as coisas, filho já sabe que é dele. Minha filha não exige roupa passada, teto, comida, ela sabe, faz parte de quem eu sou. Agora, se ela resolver ser independente, vai ser um grande problema para uma criança de 4 anos ser independente dos pais. Você imagina se eu chegar em casa, ela fez as malas, pai, mãe, preciso te falar algo para vocês, estou indo embora.
Mas você vai fazer o quê? Não, estou indo embora, vou me virar. Vai dar certo, irmãos? Eu continuo sendo pai. Mas quem depende é aquele que fala: pai, mãe, qual é o cardápio de hoje? Onde nós vamos amanhã? Onde nós vamos passar as próximas férias? Dependência. O seu jejum precisa ser um símbolo de dependência do Senhor. Cada alvo que você está colocando, você não está exigindo de Deus, porque é seu. Pelo mérito de Cristo você já recebeu, mas está falando: Senhor, está aqui, ó, é isso aqui. Eu quero depender do Senhor. Eu já tentei fazer isso aqui, não consegui sozinho. Eu já tentei executar isso aqui, não deu certo. Eu já tentei empreender isso aqui, não deu certo. Nós temos esse jejum coletivo da igreja pelas nossas células. Nós estamos dizendo: Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós não estamos jejuando para merecer uma igreja grande. Nós seremos uma igreja grande nessa cidade. Não é para merecer, não. Eu estava lá em Goiânia, eu falei com o pastor André, eu falei: uau, irmãos, o que Deus fez ali é sem precedentes. Todo irmão do nosso meio devia ir pelo menos um dia a Goiânia. Pelo menos um dia na vida. É igual aquele negócio dos muçulmanos. Qual é a cidade que todo mundo tem que visitar lá? Tem, mas obviamente não leve isso a sério não, irmãos, em nome de Jesus. Mas coisa poderosa. E aí você entra ali, qual é o sentimento dos pastores que vão lá? O que eu tenho para fazer para merecer? O pastor Aloysio deve ter jejuado, ele deve ter feito muita coisa para merecer. Não, eu voltei de lá dizendo: eu preciso depender do Espírito, porque já foi liberada essa porção lá sobre Santo André. Eu só preciso depender dele. Pastor Aloysio é tão filho quanto eu, tão amado quanto eu, tem os mesmos méritos que nós. Lá na Igreja Videira de Goiânia, não tem ninguém assim sobrenatural, são tão filhos quanto nós. Vai acontecer aqui. Tem história de líderes lá que multiplicaram assim de maneira assustadora. Os irmãos compartilhando conosco os testemunhos, é uma loucura. Eu fiquei olhando e falando: eu sou tão filho quanto eles. Mas tem uma diferença, sabe? Às vezes a gente faz a malinha e sai de casa com 4 anos. Aí fica complicado conduzir as coisas. Eu falei: Senhor, desses 21 dias nós queremos entrar. Jesus percebeu que havia uma nova porta, mas ele entrou pela porta da dependência. Pela porta da dependência do Espírito. Seu jejum precisa ser um símbolo de dependência. Filho caminha na dependência e não no mérito. Você merece porque a cruz te deu o mérito de Cristo. Mas também há um sinal nesse jejum. O jejum de Jesus consolidou a identidade dele. Deserto é um local de consagração. Esses 40 dias de jejum de Jesus foi no deserto. Deserto é um lugar propício para ouvir a voz de Deus. Tempo de jejum é um tempo propício para ouvir a voz de Deus. É um tempo propício de perceber o Espírito. Quanto mais dependentes nós estamos, mais nós vamos ouvir. Quanto mais nós colocamos algo, quando você pega algo, jejum é uma oração intensificada. Quando você está 21 dias diante de algo, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso te ouvir em relação a isso. Senhor, eu preciso que eu saia de cena. O Senhor precisa de atuar nisso, porque eu dependo do Senhor. Eu não tenho força para fazer isso, eu não tenho capacidade. O jejum precisa ser uma renúncia da justiça própria. Senhor, eu não tenho capacidade. Se você for jejuar por uma cura, você está dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade de ser curado. Eu não tenho. Eu já fui no médico, já fui no outro, já fui no especialista, já fiz exame, não resolve. Senhor, eu dependo do Senhor, não tenho o que fazer. O jejum não é aquela coisa da justiça própria. Irmã, estou jejuando, agora Deus vai ter que me curar. Não, é o inverso. Eu estou jejuando porque eu já tentei, eu sei que nada resolve senão o favor dele. Mas o jejum de Jesus consolidou a identidade dele. Num ambiente deserto, que é esse ambiente de consagração, nós vamos entrar esses 21 dias nesse ambiente de consagração. É um ambiente de ouvir, de perceber, é um ambiente de calar as distrações. Jesus foi para um lugar onde ele estava percebendo o Espírito em todo o tempo, onde ele estava dependendo de Deus em todo o tempo. Sabe por que Deus nos leva para períodos de jejum? Porque ele quer falar conosco. Mais importante do que você falar com ele, é ele falar com você no tempo de jejum. Tem irmãos que jejum no ambiente de exigência de Deus. Não, sabe por quê? O jejum não muda Deus, o jejum nos muda. Por isso o tempo de jejum é o tempo de você ouvir Deus, ouvir a voz de Deus consolidando verdades dentro de você. Eu quero te chamar a atenção, porque na minha vida cristã, quantos jejuns eu não pratiquei só passando fome?
sem entender que havia um propósito. Nós fizemos um cartãozinho, no final nós vamos entregar para você, com o nosso alvo como igreja, mas para você colocar os seus alvos pessoais, porque o grande alvo de Deus é transformar você. O grande desejo de Deus é nos mudar, é tocar a nossa identidade. Jejum é esse tempo propício para ouvir a voz de Deus. Jesus tinha entrado por uma porta, ele percebeu, o Pai me liberou para o ministério, mas agora eu preciso de ouvir a voz dele. Agora eu preciso de entender como eu vou conduzir isso. O Pai já liberou, quero te dizer, a porta já está aberta, mas você precisa de ouvir de Deus. Ouvir qual é a direção de Deus, ouvir o que Ele tem para falar, qual é a percepção, qual é a revelação. Se Jesus entrou no deserto ouvindo você é amado, e saiu esfregando na cara do diabo que ele era amado, o que você acha que Deus falou para ele nesses 40 dias de deserto? Sabe o que Deus falou para ele? Você é amado. Jesus entra no deserto, depois de ser batizado, o Espírito vem sobre ele e diz: tu és o meu filho. Quando o diabo vai no final do jejum de Jesus, no último dia, o diabo diz o que para ele? Se tu és o filho de Deus. É interessante porque ser filho de Deus esteve no princípio do jejum de Jesus e no final. Eu imagino que o que ele ouviu do Pai durante 40 dias foi a consolidação: você é meu filho amado, você é meu filho amado. E é interessante porque no tempo de jejum você precisa de ouvir isso de Deus. Isso consolida a sua identidade. A identidade que você é filho precisa ser consolidada. Isso, no tempo de jejum, eu sei que todos nós falamos: não, pastor, eu sei que eu sou amado, mas eu quero ver você dizendo que é amado no dia que você for acusado pelo diabo. Eu sei que quando nós falamos de acusação aqui, irmãos, a maioria dos irmãos diz: não, pastor, é tranquila a acusação, porque você caminha na justiça própria. Quem aqui já pecou um pecado muito grave? Ergue sua mão. Depois de crente, você pecou um pecado, você pisei na bola. Pouca gente, eu já pequei. Pecado, você fala: poxa, eu não devia ter cometido isso aqui. É interessante porque no dia que está tudo bem, está uma benção. Mas a Bíblia diz que o diabo é o acusador. E aí, aqui a identidade de Jesus, que foi consolidada nesse tempo de jejum, não foi só para dizer que era amado no momento da canção. Ele me ama. Isso é muito bonito, é muito melódico. Mas sua identidade precisa ser consolidada nesses dias para dizer que é amado quando o diabo vir te acusar. Para dizer que é amado quando você pisar na bola. Talvez você está aqui, você fala: pastor, nem vou jejuar, você não sabe nem como está a minha vida. Quero te falar, essa identidade precisa ser consolidada para você dizer que é amado em todo o tempo. Se você já ouviu o diabo te perguntando isso, você sabe como é ser acusado. Se você já participou de qualquer ambiente, e eu quero te dizer que isso acontece constantemente. O diabo constantemente nos acusa. O diabo é expert em acusação. O diabo é especialista em nos acusar. E aí a identidade de Jesus foi consolidada: eu sou amado, eu sou amado do Pai. Interessante, você precisa dizer que é amado. Essa identidade precisa estar dentro de nós. Olha aqui para mim, você precisa tomar cuidado para o jejum no seu ambiente, que te torna mais empregado de Deus do que filho. Jesus estava dizendo que o jejum não vai fazer um empregado. Tem gente que se tornou empregado de Deus através da consagração. É aquela coisa que ele faz agora, e Deus virou agora um ambiente de troca. Eu faço, eu jejuo, porque, irmão, está te faltando jejum. Quer dizer, às vezes está faltando, porque está faltando dependência. Mas não falta jejum para você ser abençoado, falta jejum para você ser dependente. A bênção não está relacionada ao jejum. Mas quero te falar, se você for dependente, você vai caminhar debaixo de um favor específico. Mas já viu isso? E não sei você, mas eu já fiquei tão acusado. Eu acho que eu não jejuei o suficiente. Por isso que não aconteceu determinada coisa. Mas quando nós olhamos para Jesus, o jejum de Jesus consolida a identidade que ele é filho amado. Consolida a identidade: eu sou filho. E sabe por que Deus quer consolidar essa identidade no seu coração? Para o dia da acusação. Olha aqui para mim, nenhum crente desvia no dia do culto glorioso, abençoado, com Ele Me Ama cantando. Crente desvia no dia da acusação. Crente desvia no dia que ele não conseguiu fazer o que ele queria, no dia que a célula, ao invés de multiplicar, fechou, no dia que ele caiu na pornografia,
No dia que ele foi num lugar que não devia ir, mas quer te falar, aqui Jesus está dizendo, esse tempo de jejum é para consolidar em você, eu sou filho amado, para o dia que a acusação chegar. A Bíblia diz que o diabo foi ter lá no deserto, e o diabo fala para ele, mas tu não és o filho de Deus. Jesus estava num ambiente de pressão. Obviamente Jesus não pecou, mas Jesus estava debaixo de um ambiente de pressão. E Jesus sabia, estava consolidado, eu sou filho amado. O jejum precisa ser aquele que tira os olhos de você mesmo. É interessante porque muitos cristãos, eles caminham na condenação. Eu vou te falar, não é fácil vencer a condenação. E você precisa tomar cuidado, porque tem irmão que fala, pastor, é muito fácil para mim vencer a condenação, e cai na justiça própria. Não, pastor, eu não tenho nada, então, para mim, eu nem me sinto acusado. Não, nós não fugimos da condenação olhando para nós. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu não fujo da condenação avaliando a minha santidade. Eu fujo da condenação olhando para a cruz. Eu não me sinto acusado ou não se eu estou certo ou errado somente. Eu fujo da condenação quando eu olho para Cristo. Quando eu olho para Ele, aí eu tenho poder para vencer toda a condenação do inferno. Mas alguns se sentem acusados o tempo inteiro. Alguns se sentem acusados porque não jejuaram. No jejum se sente acusado porque não jejuou como deveria. Não, tempo de jejum é o tempo de ser consolidado dentro de você. Eu sou filho, eu sou amado. Aí você vai vencer a condenação, meu irmão. Você vai vencer a condenação da esposa. Quando ela fala, você não presta, eu sou justo. Você é um picareta, safado, sou justo. Fui justificado. Você vence a condenação dos irmãos que às vezes estão olhando para você com aquela cara. Aí você vai vencer a condenação. Você não caminha que o irmão está achando, você caminha dizendo, eu sou justo. Mas sabe qual é o seu problema? Você acha que você é justo porque você é bonzinho. Não, você é justo por causa da cruz. Você acha que você é justo? Pastor, nunca traí minha esposa, sou justo. Não, você não é justo por causa disso não. Você é justo por causa dos méritos de Cristo. Pastor, sou justo. Vários irmãos lá na minha célula, jovens, já desviaram. Nunca desviei. Não, para de olhar para si. Não olha nem para o lado negativo, nem positivo. Olha para Ele, a nossa justiça está em Cristo Jesus. Jesus, no tempo de consagração, foi um tempo de deserto, de ouvir a voz de Deus, de ter percepção da vontade de Deus. Seu jejum precisa ser um ambiente que tira os olhos de você e coloca os olhos nele. Sabe qual foi um grande problema que eu enfrentei na minha vida cristã com o jejum? É porque alguns jejuns que eu fiz me faziam olhar para mim e dizer, agora você merece. Agora o negócio está bom. Amanhã eu vou fazer um dos votos que às vezes eu faço, de rapar a cabeça. Mas eu lembro na época que eu me converti, na minha adolescência, eu achava que isso mudava alguma coisa para eu merecer. Hoje eu fiquei pensando, Deus olhando para mim e falando, você está mais feio agora, merece menos. Não é verdade? Se fosse falar pelo meu mérito, agora você merece menos. Mas pastor, por que você faz isso então? Porque toda vez que eu olho no espelho eu lembro que eu dependo dele. Eu faço isso para toda vez que eu olhar, eu falo, não, peraí, eu dependo dele. Eu sou filho, eu sou amado. Para toda vez que eu for lá no espelho, sabe por que eu vou rapar nesses 21 dias? Porque toda vez que eu for no espelho eu vou lembrar, eu dependo dele, eu não posso fazer nada da minha força. Sabe por quê? Se for pastor, eu vou parar de assistir TV, é uma bênção. Você não vai merecer mais que o irmão que não parou. Mas todas as vezes que você não lembra, vou assistir TV, o que isso vai te lembrar? Não, peraí, eu dependo dele, eu vou investir esse tempo fazendo outra coisa. Eu dependo dele, tudo é para ele. Mas quer te falar, não olha para você mesmo não, olha para ele. Quantas vezes eu fiz tantas coisas, falando, agora Deus pode fazer. Não, tudo tem a ver com Cristo. Ele faz pelos méritos de Cristo. É interessante porque o jejum de Jesus consolida uma identidade. O poder do Evangelho não está no quanto você ama a Deus. E o jejum, muitas vezes nós queremos que ele seja só uma expressão do nosso amor a Deus. Mas o poder do Evangelho está no quanto você se sente amado por Ele. Eu quero te falar porque eu conheci tantas pessoas tão radicais, tão apaixonadas, que fizeram tantas loucuras, mas duraram meses no Evangelho. Porque elas queriam expor de todo jeito para Deus que elas amavam a Deus. O poder do Evangelho é de você amar a Deus como uma consequência de se sentir amado por Ele. Quando nós olhamos para isso, o poder não está em você amá-lo, o poder está em você se sentir amado. A Bíblia fala sobre 2 discípulos
Pedro é o discípulo que expressa o quanto ele amava Deus. E a Bíblia diz, você sabe, quando foram prender Jesus, Pedro saca da espada, corta a orelha do soldado, faz um rebuliço, e ele diz para Jesus: Senhor, quando Jesus estava falando sobre a sua morte, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou te deixar. Não, de jeito nenhum, Senhor, se for preciso eu vou morrer pelo Senhor. O que Jesus falou para ele? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Sabe por quê? Porque não resolvia o amor dele por Jesus. Sabe o que aconteceu enquanto Jesus estava sendo crucificado? Alguns falaram: esse parece discípulo do mestre, parece com Jesus. O que ele disse? Eu não. Depois, alguns criados, parece com o mestre. O que ele disse? Eu não. Depois, uma terceira vez, olha, parece que andou com ele, parece muito com ele. O que ele disse? Eu não. Pedro era aquele discípulo que queria dizer: Senhor, eu te amo, eu amo, eu vou morrer, eu vou dar a vida. A hora que chegou o exército, ele saca da espada e eu dou a vida por ti. Mas Jesus sabia, falou: Pedro, não é isso. A base do evangelho não é o quanto você acha que me ama, mas é o quanto você se sente amado por mim. A Bíblia fala de um outro discípulo chamado João. A Bíblia fala que João era o discípulo que recostava ao peito. Ele reclinava no peito de Jesus, discípulo amado. Mas João, quando escreve dele mesmo, sabe como ele se chama? Ele não fala eu, Pedro e Tiago, ele fala o discípulo amado. Eu disse para os irmãos, se você dissesse: João, quem estava no shopping? Se tivesse ele, Pedro e Tiago, ele diria: estava o discípulo amado Pedro e Tiago. Convencido, cara, eu não é? Estava o discípulo amado. Mas é interessante, quando Jesus é crucificado, o único discípulo que fica na crucificação é João. Sabe por quê? Porque o evangelho não está baseado em quanto você ama ele, mas o quanto você se sente amado por ele. Pedro amava Jesus, segundo ele, no amor natural dele. Sabe por quê? Porque todo amor que não nasce nele é natural. Todo amor que não veio dele é natural. É você tentando agradar ele, é você tentando amar ele, é você tentando fazer para ele. Mas todo amor que nasce nele é ágape, é genuíno. Todo amor que nasceu primeiro nele é um constrangimento. A identidade de que Jesus era filho foi consolidada no deserto. Em dias de jejum, é dias que a nossa identidade de filho é consolidada. É dias que nós percebemos essa presença constante. É dias que nós olhamos para cada circunstância da nossa vida e nós podemos falar: eu sou amado. O jejum nos dá uma nova dimensão espiritual, porque o jejum não é você dizendo para Deus que o ama, mas você permitindo que Ele te constranja em amor. Pastor, não é importante amar a Deus? A Bíblia te desafia a amar a Deus, mas no Novo Testamento, o mandamento é você se sentir amado, porque o genuíno amor só pode se manifestar quando você se sente amado. Sabe o que é o nosso jejum? É uma expressão de que nós nos sentimos amados. Sabe o que você deve cultivar nesse tempo de jejum? A expressão de que você é amado, a realidade de que você é amado. Eu o sirvo por amor, eu faço por amor, eu me entrego por amor. Se há algo em mim é para Ele, se há alguma característica em mim é para Ele. Tal qual o marido, se algum recurso é para a esposa, se algum mérito é para a esposa, tudo que existe é para ela. Nós somos a noiva dele, tudo que nós temos é para Ele. Jesus no deserto foi consolidado na realidade de que Ele era amado. Eu vou te falar que a coisa mais poderosa na vida cristã é você descobrir que você é amado. E sabe onde você vai ser testado? No ambiente de acusação. Dias de jejum são dias de consolidar o quanto Ele te ama. São dias dessa verdade se tornar mais forte. São dias dessa verdade crescer. Sabe por quê? Na hora que o acusador chegar, você sabe: eu sou filho. Eu sou filho. O pastor Gustavo estava dizendo de um jovem que foi se aconselhar com ele, e ele estava com um problema de pornografia sério, não conseguia romper.
E aí um dos dias que ele caiu em pornografia, ele disse que no final, ele estava ali, ele olhou para o alto e falou: eu sou justo, eu sou filho, o Senhor não me ama menos do que amava antes de eu cometer esse pecado, Ele me ama da mesma maneira. Talvez você fala: pastor, cara de pau esse irmão, fala quem é ele que nós vamos excluir hoje de púlpito. Não, esse irmão descobriu. E sabe o que aconteceu? O pastor Gustavo estava falando que o irmão falou: agora eu consigo vencer isso, porque descobriu que ele é amado. Descobrir que é amado é a chave para amar Deus. Antes ele achava que tinha que vencer pela força. Deus, eu quero provar que eu te amo, eu vou vencer a pornografia. Eu quero provar que eu te amo, eu vou vencer a pornografia. Não resolve, não consegue vencer. Mas no dia que ele sentiu: eu sou amado, aí a diferença de Pedro e de João: eu não vou mais me entregar à pornografia, porque eu sou amado, eu não preciso. Esse tempo de jejum é um tempo de ouvir verdades de Deus. Esse tempo de jejum, tal qual Jesus, Deus está te colocando diante de uma porta. Vira para quem está do seu lado e diga: há uma porta aberta. Sinto com clareza que há uma porta aberta. E esse tempo de jejum agora é entrar por essa porta, não pelo mérito próprio, pela dependência do Espírito. É entrar por essa porta, sabendo que o mérito não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu quero depender dEle, eu quero sentir esse amor transbordando. E durante esses 21 dias nós vamos falar sobre transformação. Durante esses 21 dias nós vamos nos reunir uma vez por semana com a nossa célula, para compartilhar, para estarmos juntos em unidade. Mas são 21 dias de dependência do Espírito. 21 dias, e eu sinto forte, irmãos, 21 dias que você vai conhecer o amor de Deus em uma medida nova. 21 dias onde, tal qual Jesus, ele saiu daquele tempo de deserto com aquela palavra consolidada. Olha aqui, deixa eu te falar. Sabe quando você descobre que o amor de Deus está consolidado no seu coração? Quando você tinha tudo para se entregar para acusação, para a justiça própria, mas você lembra que você é filho. Quando você tinha todos os motivos, sabe aquele irmão, ele tinha todos os motivos para parar, para se sentir acusado, mas ele descobriu que ele é filho nesse dia. Eu quero orar com você. Eu creio que serão 21 dias poderosos de vida. Serão 21 dias de uma realidade nova, de portas abertas, de uma percepção nova. E aí Jesus então, ele sai daquele tempo com essa identidade consolidada, e agora ele está apto para caminhar nessa porta. Agora ele está apto para fluir nessa porta. E a Bíblia diz que ele desce e agora ele começa a escolher os discípulos. Por quê? Porque ele veio debaixo de um tempo de dependência, consolidado no coração dele: tu és o meu filho amado. Sabe por que Jesus pôde fluir no ministério? Porque no início do ministério ele soube vencer a acusação do diabo. Jesus só pôde fluir porque a primeira coisa no ministério, ele venceu a acusação do diabo. Ele venceu o medo. Ele venceu o medo de não dar certo. Quando Jesus fez o diabo se calar, afasta, Jesus estava vencendo o medo. Nesses 21 dias, talvez você fale: pastor, não tenho pecado, mas você tem medo. Você está com medo, medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo da sua casa, medo do seu casamento, medo das suas finanças. Só pode fluir quem percebeu isso. Esse é o desejo de Deus. Eu sou amado, eu não preciso ter medo. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu quero orar por você. Esses 21 dias, talvez você está aqui e você fala: pastor, nem estava programado a entrar, nem estava programado a jejuar. Eu quero te fazer o convite a durante 21 dias estar conosco, a entrar nessa porta que Deus está abrindo, a perceber as portas que Deus vai abrir, a caminhar em dependência, a deixar que essa revelação flua no seu coração. Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio. Deus vai fazer coisas poderosas nas nossas células. Durante esses 21 dias nós vamos jejuar pelas nossas células, pelas kids, pelas de jovens, pelas de adultos. Durante esses 21 dias nós vamos estar fortalecendo a identidade. Deus não nos vai fazer uma igreja poderosa nessa cidade porque nós merecemos, porque o louvor é demais, porque os pastores são fantásticos, porque os líderes não.
empregados trabalham com méritos, nós trabalhamos na dependência do Espírito. Ele vai fazer porque é Ele em nós, Ele vai fazer porque é Ele atuando em nós, Ele vai fazer porque é Ele em nós a esperança da glória, Ele vai fazer justamente porque não tem bem nenhum em nós, tudo é lepra, como eu falei semana passada, não tem bem, a nossa justiça própria não funciona, tudo é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É assim que Jesus caminhou depois desse tempo de jejum, de consagração. É assim que você vai caminhar, nessa autoridade que não tem a ver com você, é ser revestido da autoridade de Cristo. Quer te dizer, nesses dias há uma porta aberta, coisas sobrenaturais vão acontecer. Olha para Cristo nesses 21 dias, olha para o quanto você é amado nesses 21 dias, olha para o quanto Ele te ama, e flui debaixo dessa unção. Eu quero orar com você, você que, pastor, eu vou estar em consagração esses 21 dias. Eu quero estar nesse ambiente de dependência do Espírito. Eu quero estar nesse ambiente de percepção de que eu sou filho, de que eu sou amado. Jejum não é tempo de acusação, não é tempo de justiça própria. Jejum é tempo de olhar para Ele, de colocar cada um dos seus alvos e olhar